Pois é, então mais pontos para ele. É. Eu tinha separado aqui para a gente falar sobre o Regis. Vamos falar sobre ele. Então, o Regis ele chegou até a atuar como um 10 num jogo treino que o Corinthians teve ainda durante o Campeonato Paulista, antes da parada para a Copa América. Teve um joguinho treino ali no CT do Dr. Joaquim Grava. E ele atuou como um 10, fez gol de cabeça e etc. Para dar um pouquinho de esperança ao futebol do Regis, Turco? O Regis é um caso engraçado, né? Porque o Regis foi um pedido estritamente do Carille, né? O Carille queria ele de qualquer jeito, pediu ele lá na Arábia, deu problema de documentação, ele não jogou, pediu ele no Corinthians, ele segurou muito o Regis, deu para perceber que ele estava segurando o Regis porque ele sabia que ele não podia errar, vamos dizer assim, putz, coloquei o Regis, que é um cara que eu pedi, e ele fez besteira. Ele segurou bastante o Regis. O Regis entrou em algumas partidas mais ou menos e vamos dizer, é o único que aproveitou alguma coisa dessa parada para ganhar alguns pontos acho que com a comissão, mas principalmente com a torcida. É um jogador que fez gol, pisou um pouco na área, que é uma coisa que a gente estava esperando, que é um estilo mais Rodriguinho mesmo. Não é o ideal, mas é um cara que pode ser testado, que pode de repente funcionar por ali pelo meio ali, alguma coisa pelo mais centralizado. Eu acho que esse aproveitou bem. Acho que poderia dar alguns jogos de. Até contra o CSA aí na volta, ele podia jogar como titular. Você vê como nem o Carille está tão confiante nas coisas que ele faz, né? É um jogador dele. Ele podia estar se vangloriando agora que é um cara que ele contratou e está jogando bem. Mas até ele segurou muito com medo de não dar certo, né? Completos eu não vi. Eu vi algumas partes, a maioria eu vi ao segundo tempo. Vou falar mais os pontos positivos, já que negativos a torcida inteira tem o que reclamar, né? Ponto positivo, a gente viu que o Regis mostrou a que veio, né? Pelo menos foi o cara que deu a diferença nessa Copa América, né? Muito se disse que ia ter mudanças na Copa América. A única mudança, sim, plausível foi do Regis e do Bruno Mendes, que foram dois jogadores que se destacaram bem. O Bruno Mendes que estava jogando de lateral direito, e agora com a chegada do Gil ali, pode ser uma nova zaga, a gente não sabe. Mas esses dois foram os melhores ali. O Regis acabou marcando 2 gols, né? Fez aquele gol que ele saiu e voltou. E nesse jogo contra o Londrina, ele fez o gol de honra do Corinthians com a derrota, mas pelo menos fez aquele golzinho de honra naquele jogo horroroso. Mas o Regis ali já estava falando assim: bom, Regis ali e Pedrinho pode ser um meio-campo mais interessante do que Jadson e Sornosa, que é um meio-campo um pouco mais lento, um pouco mais Fernando cadenciado. Morales, você está mesmo defendendo o Regis como titular do Corinthians ou eu tomei alucinógenos? Pelo que você viu nos amistosos dele, nos 3 que ele jogou ali, foram melhores do que Sornosa e Jadson, né? Não é um jogador assim de uma técnica excepcional, mas pro momento ali tem que aproveitar que ele tá bem. Eu sou dos caras que defendem. Se a fase do jogador tá boa, tem que pôr para jogar. Se você vai deixar o cara no banco, pode perder esse momento mágico aí que ele tá vivendo, né? André Bastos, começo a ficar muito preocupado com o segundo semestre do Corinthians quando o Fernando Morales defende Regis como titular e ainda fala a excepcional frase: não vamos perder o momento mágico do Regis. Porque ele tem acompanhado bastante o Corinthians e sabe que a fase dos jogadores de meio de campo é horrível. O Sornosa foi sofrível nesses 3 jogos, né? Nos jogos que eu pude acompanhar, assim, no jogo contra o Botafogo, ele jogou muito mal mesmo. O Jadson tá machucado, né? Ainda tá na fase de recuperação. Mas é pro torcedor ficar preocupado, cara. Porque, querendo ou não, no final das contas, se você parar pra pensar, o Regis não vai ser solução de meio campo. Até porque o Regis rende mesmo entrando na área, como um atacante praticamente. Então, ele vai ser o cara que vai receber a bola e finalizar, mas ele precisa de alguém que receba a bola. Mas hoje o Corinthians tem dificuldade até para criar passes. Eu me sinto, às vezes, um constrangimento de ver um time que não cria, cara. Realmente o Corinthians não cria. E isso me incomoda. E não adianta, você pode colocar qualquer atacante lá. A gente acabou de ver os jogos da Copa América, que foram sofríveis também, preciso admitir isso, mas não tão quanto o jogo do Corinthians. Mas você vê que os atacantes, mesmo os top, eles sofrem quando a bola não chega. Imagina o Corinthians. Imagina quando você não tem um cara que crie para esses jogadores. Aí fica bastante complicado. Você pode colocar o Suárez, o Guerreiro, saudades inclusive,
Ou você pode jogar o jogador que você quiser. Não vai render se a bola não chegar. E o Corinthians precisa trabalhar muito bem isso.